sei que você já cansou da minha cara, mas hoje eu tô aqui pra gente poder conversar e ir a fundo de o que realmente é a Azop. Você já ouviu falar, você já viu esse roxinho aqui falando algumas vezes sobre o quanto que é importante relacionamento, sobre o quanto que você que tem sua loja, que tem seu e-commerce, trabalha, tenta de tudo, tem um bom produto, coloca cada vez mais dinheiro em tráfego pago, mas o negócio não está de fato escalando como você acha que ele poderia escalar. Tudo isso que eu tô te falando, eu sei que são problemas que a gente vive constantemente dentro do nosso negócio. É todo dia aquela pergunta, pô, o que tá faltando? O que eu tô fazendo que não tá gerando esse resultado que eu tinha como expectativa? A grande verdade é que não é falta de produto, não é falta de investimento, não é falta de marketing bem feito, não é nada disso. É um conjunto de todos esses fatores andando da maneira correta. Se você faz aquisição, tráfego pago hoje, você tem que continuar fazendo, porque querendo ou não, isso é a boca do funil que vai trazer novos clientes para te conhecer. Mas a grande verdade que ninguém ainda te explicou da maneira correta, e é isso que eu quero fazer hoje, é o quão caro é vender para esse primeiro cliente pela primeira vez e o quanto que é mais lucrativo a gente colocar ele em custo alto para comprar pela primeira vez e depois ele comprar 2, 3, 4, 5 vezes, que é o que a gente chama de LTV. O LTV é o Lifetime Value que esse cliente tem com você. Se ele compra uma vez, o LTV dele vai ser igual ao valor da compra, R$200, por exemplo, de ticket médio. Agora, se esse cara compra dentro de um ano 3, 4 vezes, o seu LTV passa a ser talvez R$1.000, R$1.250. E aquele mesmo custo que você teve para conquistar esse cara e o cara comprou só uma vez, ele se dilui muito mais e você concorda que a lucratividade desse cliente é muito maior do que um cliente normal. Aqui que está o segredo, aqui que está o grande ouro e é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu quero fazer um exercício rápido com você. Pensa comigo, vamos lá, você. Quando você vai numa loja, você está visitando uma loja de shopping ou até mesmo um e-commerce e você nunca comprou nele antes, você viu aquela primeira peça, gostou dela, fala, pô, quero entrar naquela loja por causa da peça que estava na vitrine. E quando você está lá dentro, você analisa umas 10 peças e você gosta de todas elas, todas são muito bonitas. Qual a chance de você comprar mais de 2, 3, 4 ou até mesmo as 10 peças que você gostou? Você concorda comigo que a chance ela beira ao impossível? A grande realidade, e isso eu estou falando de 80% do mercado, vai comprar aquela primeira peça que ele viu ou talvez uma outra peça que gostou, mais uma peça. Por quê? Porque ele precisa conhecer a qualidade do produto. Ele quer conhecer como que o produto vai vestir, como que vai ser a lavagem do produto depois, pensando, por exemplo, em moda e vestuário, ou então qual é o gosto, pensando, por exemplo, em um produto de bem de consumo, de alimentação, suplementação, tudo isso. Então, o fato é, a primeira compra do cliente tende a ter o ticket médio mais baixo. Quando você analisar suas compras, você vai perceber que quem comprou pela primeira vez vai ter um ticket médio pelo menos uns 20, 30% menor do que o restante da sua base que já comprou mais de uma vez. E aqui que está o grande segredo e é isso que a Azop vai fazer por você. Eu quero que você continue vendendo para novos clientes. Vamos supor, por exemplo, que você investe R$30.000 de tráfego pago por mês. Se você investe R$30.000 de tráfego pago por mês e tem CPA, ou seja, o custo por aquisição de cliente, na casa, por exemplo, de R$100, o que é factível para o e-commerce hoje, a gente está falando que você vai trazer por mês mais ou menos 300 novos clientes. Esses 300 novos clientes, naturalmente, vão ser um bom faturamento, que está entrando para comprar contigo. Mas olha que legal, e se no mês seguinte, desses 300, eu conseguir trazer de volta, por exemplo, 150 clientes, e você investiu os mesmos R$30.000 e trouxe mais 300 clientes. Então foram 450 que compraram contigo nesse mês. No mês seguinte, eu trago esses mesmos 150 aqui de novo, desses 300, e dos 150 que eu trouxe, agora eu vou trazer 70. Mais os 300. Você concorda que a curva se torna exponencial? E aqui que está o grande segredo. Quem de fato vende mais, todas as marcas que vêm na sua cabeça quando eu falo as maiores marcas do varejo hoje, uma Reserva, uma Bold, uma Vivara, uma Oscar, todos esses caras, e aí de todos os universos, varejo de fato, moda, vestuário, alimentação, suplementação, acessórios, semijoias, todos esses caras têm uma coisa em comum.
todos eles fazem um trabalho bem feito de pós-venda, porque eles já entenderam que é aí que está o segredo. Falei demais e eu quero te explicar o que é a Zop e como que a gente vai fazer isso na prática para o seu negócio. Nós somos um CRM. Qual que é o trabalho de um Customer Relationship Management? É um trabalho de pegar essa base inteira de clientes que a gente está falando, que provavelmente você na sua loja, no seu e-commerce, tem 2, 3, 4, 5 mil clientes que já compraram nesse período todo que você tem de marca e que são pessoas que estão hibernando. O que é a pessoa que está hibernando? É o cara que comprou uma vez contigo e faz muito tempo que ele não compra, nem escuta falar sobre essa marca. O que nós vamos fazer é fazer com que esse cara saia de hibernando e ele se torne um cliente campeão seu. Quem é o cliente campeão? É o cara que compra com frequência, gasta bastante e compra muito volume dentro da sua loja. Todos os caras que a gente compra é aquela brincadeira, todos os caminhos levam a Roma. Sempre a gente quer transformar em campeões, desde o cara novo, ou seja, o cara que acabou de comprar pela primeira vez a sua marca, eu quero fazer ele chegar aqui nos campeões. Desde o cara que está hibernando, o cara que comprou uma vez, mas faz muito tempo que não compra, eu quero transformar ele em campeões. E o cara que era seu campeão de 2 anos atrás, que comprava bastante, mas por algum motivo ele parou de comprar. Eu quero reaquecer ele e transformar em campeões. E isso daqui só é feito de uma forma, de maneira inteligente. Não é mensagem em massa, aquele e-mail disparado, 60 mil e-mails de uma vez, que vai cair no spam, vai dar bounce, o cara não vai abrir. Não é chamativo, não está falando exatamente com aquele cliente, está falando com uma base de maneira extremamente massificada. E aí, meu irmão, você vai ter uma taxa de conversão na casa de 0,5% e olhe lá. Isso aí já no bom cenário. Qual que é a grande verdade? Você está remando, não está saindo do lugar. Isso daqui se forma a partir do momento que eu faço a comunicação assertiva. Eu vou começar com o Pedro, porque o Pedro compra mês a mês comigo. E sempre que ele compra produtos muito similares ou da mesma linha. E agora eu quero mostrar para ele que já que ele gosta da qualidade do meu produto, eu tenho produtos complementares que podem fazer sentido. Eu quero mostrar para o João, que sempre compra com desconto, que eu tenho alguns itens aqui em Outlet, por exemplo, que pode fazer sentido para ele. Eu quero mostrar para a Nina, que não compra com desconto nenhum, que tem um produto com um ticket um pouco mais alto, mas é um produto que entrega muito valor para ela e que pode fazer sentido. Isso que eu estou te falando é personalização. Não significa que você vai ter o trabalho de falar manualmente com 5 mil pessoas. Você tem que fazer de maneira inteligente uma personalização para que automaticamente a gente identifique esses perfis de clientes e com cada perfil a gente vai falar da maneira correta. Exemplo, João, clientes que compraram comigo há 6 meses atrás, que já compraram mais de 5 vezes e que já gastaram com a gente R$2.000, esses clientes eu vou fazer um trabalho muito legal de eles me indicarem novos clientes. Agora, clientes novos que compraram esse mês, que é a primeira vez que eles compraram, esses caras eu vou mandar uma mensagem para eles falando que a próxima compra deles eles vão ganhar um brinde, por exemplo. Isso é inteligência. E você vai fazer com que esses caras convirtam mais e aqueles caras convirtam mais, cada um em sua campanha. E aí você vai sair de uma taxa de conversão de 0,5% para uma taxa de conversão, isso eu estou te falando números reais, de mais de 3 mil lojistas, de 10% em média. E aqui que está o segredo. Os seus R$30 mil em tráfego pago, sabe o que eles viram? Eles viram 60 mil de faturamento. Agora, esse trabalho bem feito com a sua base, o ROI médio dele é de 23 vezes. O que isso significa? Se você investisse os mesmos R$30 mil, não é o caso, tá? Porque é muito mais barato. Mas vamos supor que você investisse os mesmos R$30 mil, você iria faturar 690 mil. Quase 10 vezes mais do que eu te falei antes. Obviamente, eu não estou te vendendo fórmula mágica, não é isso. O que você vai fazer é, você vai continuar, talvez, investindo uns 30 mil, trazendo novos clientes, fazendo um bom trabalho com a sua base. E esse bom trabalho com a sua base vai dar crescimento exponencial para o seu negócio. Em vez de você faturar 60, que é o que você estava esperando, você vai faturar 80, 90, com baixíssimo investimento a mais, investindo talvez R$1.000 a mais, R$1.500 a mais. Essa é a grande realidade do negócio. E eu estou te falando isso com todos os nossos clientes que a gente faz. Isso é uma regra, não é exceção. Para você ter noção, abrindo um pouco os nossos números aqui, a gente tem de faturamento geral dos nossos clientes R$4 bilhões. Esses R$4 bilhões hoje, a Zop é responsável por gerar com essas estratégias que eu estou te falando, em média R$600 milhões. O que isso significa? 20% em média do faturamento dos nossos clientes
vem através dessas campanhas. E pode parecer pouco, mas quando eu falo de aumentar 20% do seu faturamento, eu falo de estar aumentando sua margem de lucro em mais ou menos 35%, 40%. Imagina o que você tem que fazer no seu negócio para fazer isso acontecer. Você colocar 35%, 40% a mais de dinheiro no bolso, com uma lucratividade redonda e o negócio crescendo bem, e o principal, sem depender de tráfego pago, de Instagram, de Facebook. Por quê? Porque você tem o seu próprio canal de comunicação. Mesmo que isso daqui acabe, você ainda tem 10, 20, 30 mil pessoas de audiência para conversar. E que se você começar com a copy certa, do jeito certo, na hora certa, vai vender. Agora eu quero te mostrar, eu te mostrei esse mundo, essa coisa toda, e que normalmente quando te vendem essa ideia é muito falação. Então esquece tudo isso que eu falei, esquece o João vendedor aqui, e eu tô entrando como o João especialista agora. O cara que nem quer te vender, eu quero só te explicar. A partir de agora eu tô conversando só com clientes Zop, só para trazer facilidade e te mostrar como que isso vira na prática, e você toma a decisão se você quer conversar com alguém da nossa equipe depois. Fato é, como que a gente faz isso na prática, João? São 3 principais pilares. O primeiro pilar é organizar e entender sua base. Como é que a gente começa o nosso trabalho? Eu me conecto com a plataforma de e-commerce que você tem e me conecto com o sistema RP que você tem, caso você tenha loja física. A partir desse momento, a Zop é o middleware dessa história. O que significa isso? Eu vou escutar o que está acontecendo nos seus canais de venda e eu vou começar a trazer esse dado para mim, até que a gente vire algo chamado CDP. No inglês bonito é Customer Data Platform. O que isso significa? Eu tenho dentro de uma plataforma todos os dados dos meus clientes. E com isso, aí sim, a gente começa a entender e depois a gente vai pensar no que fazer. E com base nisso, eu vou virar o seu braço direito. Por quê? Porque a gente vai começar a tomar decisão com base nesses carinhos aqui. Uma coisa é eu te falar de 4 clientes, outra coisa é eu te falar de 20 mil, de 100 mil. E aqui que está o grande segredo. Porque todos esses caras têm coisas em comum. Idade, região onde eles estão, classe social, o que de fato eles compram na minha loja, algo eles têm em comum. E é descobrindo esses algo em comum que eu vou montar o que a gente chama de segmentos ou clusters. Isso é um momento onde eu pego vários clientes e coloco eles agrupados no mesmo lugar por algum motivo. Seja quantas vezes eles compraram, seja qual idade eles são, seja qual sexo eles são. Tudo isso agrupado, eu vou pensar em campanhas. Mas fato é, gente, quando a gente entende quem é o cliente que a gente vai falar, a gente pensa a campanha certa. Eu não preciso vender o tempo inteiro. Eu não preciso ser agressivo o tempo inteiro. Eu não preciso o tempo inteiro estar mostrando o produto. Às vezes é uma pequena cópia, um pouco diferente que gera mais resultado. Vou te contar um segredo. As cópias que mais vi vender em toda a nossa história foi quando o cliente não tentou vender. Foi quando o lojista, ele de fato queria premiar ou agradecer, mandar uma mensagem de carinho. E essas eram as cópias que mais convertiam. Por exemplo, um cliente de maior classe social que compra os produtos mais caros da sua loja. Você precisa mandar para ele desconto, aquela coisa agressiva que às vezes até denigre de certa forma o produto? Não. Agora esse cara, será que eu mandar uma mensagem para ele agradecendo a compra dele, falando do produto que ele acabou de comprar, e mandando um vídeo para ele, por exemplo, de quanto que esse produto fica bonito numa prateleira, numa mesa ou vestido, e dando um presente para ele, um mimo. Talvez isso não faça mais sentido. Talvez. E aqui que está o grande segredo. O segundo ponto é segmentar os clientes de maneira inteligente por conta disso. Porque não adianta nada eu ter o dado se eu não faço algo com isso. Então, o primeiro pilar, dados, organizo sua casa. O segundo, com esses dados, a gente vai pensar o que fazer com a segmentação inteligente. E o terceiro pilar, a gente vai se comunicar de maneira inteligente. A copy certa, através do canal certo. João, tem um bloco de clientes que responde melhor a e-mail, outro que responde melhor ao WhatsApp. O cara que comprou recentemente, o WhatsApp faz mais sentido. O cara que já está muito tempo sem comprar, talvez seja melhor um e-mail ou até mesmo uma ligação. Aquele cara que era meu campeão, que não compra há muitos anos, que está aqui no Não Pode Perder, esse cara eu vou ligar. Eu vou colocar para o meu vendedor fazer um carinho ali e falar: oi fulano, tudo bem? Pô, já comprou várias vezes com a gente, eu tô com saudade de vocês. Eu quero entender por que você parou de comprar. Você já veio aqui, comprou 10 vezes, comprou tais peças. O que aconteceu? E nesse momento talvez você vai descobrir segredo. E dentro das opções eu vou fazer isso de maneira automática. Eu conecto nas plataformas que você já tem, na sua plataforma de e-commerce, no seu RP, trago todos esses dados para cá, a gente senta com vocês e ajuda a clusterizar e segmentar da forma mais fácil.
mas a plataforma já tem as suas segmentações inteligentes para te indicar o que fazer. E a partir daí você vai montar suas comunicações. E aqui você tem dois caminhos. Ou comunicações criativas como essa que eu estou falando, que depende de você e da nossa equipe que vai te ajudar. Ou fazer isso de maneira inteligente via, por exemplo, a nossa IAs. Hoje a gente tem IAs dentro da plataforma que já faz a comunicação por você. Selecionei o segmento, ela já monta a comunicação certa e aí dispara. Isso em menos de 2 dias você tem uma campanha pronta, montada, feita e disparada, tudo através da plataforma de maneira automática. Seguindo aqui para a gente finalizar essa minha explicação de que é Zop, existem 5 grandes pontos que é o que eu quero que você faça com a gente. O primeiro deles, eu quero que você crie fluxos automáticos de mensagens a depender de o que está acontecendo na sua loja. Um cliente abandonou um carrinho, um cliente comprou pela primeira vez, comprou pela segunda vez. O cliente completou 6 meses que não compra com a gente, o cliente está completando um aniversário. Tudo isso vão ser fluxos, que esses fluxos vão ser automáticos. Você não se preocupa com nada, você vai rodar seu dia do jeito que você já roda, que a plataforma vai estar por você trabalhando e mandando essas mensagens e convertendo. Isso daqui 100% automático. O segundo, configurar campanhas pontuais. Datas comemorativas, lançamentos de produtos, tudo que for pontual, que eu não estou falando sobre uma coisa recorrente, é sobre eu ir na base, selecionar as pessoas certas para essa campanha e fazer um disparo. Isso você vai utilizar para conseguir aumentar o seu faturamento de maneira direta e concentrada, quando fizer mais sentido para você. Não é sobre esse daqui que está 100% automatizado. Ele é 100% automatizado, porém ele vai servir para quando você quiser fazer um aumento de faturamento de maneira mais genérica, de certa forma. Terceiro ponto, você vai reativar quem não compra mais. Aquela base que está há muito tempo fria, nós vamos pensar de forma inteligente como tirar esses caras da inércia. E eles sim, a gente vai utilizar fluxos, campanhas, benefícios, várias coisas para trazer esses caras aqui de volta. E nos 2 últimos pontos, vem os lados mais interessantes. Eu vou fidelizar quem já compra meu, então o que eu consigo gerar para que esse cara que está comprando hoje volte a comprar mês que vem, no próximo e no outro, de forma que sempre ele queira criar um hábito de recompra. Como que a gente vai fazer isso, por exemplo? Gift back, uma compra que está atrelada já a uma próxima, com prazo de validade, com tudo bem designado. Isso funciona muito bem. E por fim, benefícios. Criar benefícios inteligentes para quem já compra e já é um promotor da sua marca. Então esses são os 5 pontos principais que você vai fazer aqui dentro e tudo isso de maneira automática. Dentro da nossa funcionalidade de fluxo de automações, campanhas, painel do vendedor, tudo isso está aqui para te servir da melhor forma possível. E tudo isso que eu acabei de explicar é justamente o porquê que a gente foi criado. Abrindo um pouco o jogo, contigo que já está aqui até no final do vídeo, eu quero ser sincero. A Zop não foi uma ideia da minha cabeça achando que talvez era o business perfeito. A Zop veio de necessidade. Eu vim do mundo real. Os meus sócios vieram do mundo real. Meus sócios donos de e-commerce, eu no varejo primário, loja física. A grande verdade é que você que está aí me escutando sabe que isso que eu estou falando é importante. Eu não preciso chover no molhado. Você sabe que preciso fazer um bom pós-venda. Você sabe que o conceito de freguesia é justamente esse. É o cara que vai sempre, que são os melhores clientes, que é o que você sabe que é o nome. O que eu quero te ajudar é fazer isso se tornar uma realidade de maneira um pouco mais escalada, para que você de fato possa crescer ao longo do tempo, sem se preocupar em ter aquele caderninho manual, sem ter que contar com a sua memória o tempo inteiro. E é justamente por isso que a gente nasceu. Não para ser um CRM genérico e comum, como vários outros que tem, mas para ser um CRM do varejo, do cara que tem loja física, do cara que tem e-commerce e quer de fato aplicar isso de maneira específica, que faça sentido e que gere o máximo de resultado para você. Eu não estou aqui vendendo um CRM complexo, não estou aqui vendendo uma ideia muito abstrata. É você que tem sua loja, que tem seu e-commerce, você vai colocar isso daqui em prática e a gente vai fazer dar certo. Naturalmente, esse vídeo que eu criei foi justamente para te mostrar um pouco disso, mas eu quero te trazer uma tranquilidade também. Às vezes pode parecer muito difícil e complexo. Fato é, a gente tem toda uma equipe por trás para te ajudar e seguir ao longo de todo o caminho que você tem aqui dentro da Zop. Eu não quero que essa plataforma que você viu, você faça sozinho. Não é uma coisa que eu vou te entregar e pronto, acabou. Nós vamos fazer onboarding, nós vamos fazer ongoing. O que isso significa, João? Sem palavras bonitas. Eu vou gastar dias com você para te ajudar a implementar, para te ajudar a trazer os dados, para garantir que está tudo certo. E depois eu vou gastar meses com você
acompanhando, vendo se está dando certo ou não, te dando ideia, pegando um dia específico de uma campanha que você nunca nem imaginou e te trazendo uma coisa que pode dar certo. Tudo isso faz parte da nossa entrega. Só que eu quero te mostrar isso na prática. Às vezes não é num vídeo desse que eu vou conseguir te ensinar isso da melhor maneira possível. Eu quis aqui abrir um pouco a cabeça e, obviamente, te ajudar a entender melhor como funciona esse universo. Mas se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa marcar uma demonstração gratuita. Reserva um tempinho, 1 hora, para conversar com um dos nossos especialistas, que o foco dele vai ser montar uma consultoria para você. Entender sobre sua marca, quem você é, aonde você está, o que você vende, o que você não vende, há quanto tempo existe, para que para esse cenário aqui a gente entenda se a Zop consegue ou não ajudar. Se conseguimos, lindo, maravilhoso, a gente tem uma expectativa muito alta. Se não conseguimos, está tudo bem. Você vai sair com uma consultoria para que você possa aplicar isso depois também. Mas a grande verdade é que desses 4,5 bi que a gente roda hoje, a gente tem certeza que a gente consegue ajudar todos eles e por isso, esses 600 milhões de faturamento extra. Fato é, a gente precisa começar. Esse vídeo não é à toa, é para te ajudar a dar o primeiro passo. Clica aqui nesse link na descrição, que aí você vai dar os próximos passos junto com a gente a caminho desse universo que eu acabei de descrever. Obrigado.